Olá, sejam bem-vindos ao nosso Até que a Morte Separe. Que alegria, estamos de volta com mais um episódio especial escolhido, assim, por Deus. Eu falo que todo mundo verdade, que vem aqui nesse podcast é escolhido pelo Senhor, porque tem gente precisando escutar essa história. Nós aqui já fomos edificados só conversando, assim, razoavelmente. Agora, imagina quando a gente souber de todas as coisas que aconteceu com esse casal, que tem realmente um testemunho impactante. Eu tenho certeza que vai transformar a sua vida, vai te ajudar a resolver problemas que você está enfrentando agora. Você não vai precisar passar pelos mesmos erros que eles passaram, porque o Senhor te trouxe até aqui. Falando em o Senhor trazer você até aqui, já convido o pessoal, amor, para poder mandar os aviãozinhos aí, seguir a gente. Minha mulher está empolgada. Gente, se você ainda não está inscrito no nosso canal, já se inscreve, pelo amor de Jesus. Olha, deixa aí já o teu like, a tua curtida, que é importante, comenta. E claro, se esse podcast fizer sentido para você, você compartilha pelo menos com 1.800 pessoas, que é para poder mais vidas serem edificadas. Não deixe de compartilhar. Mas antes, deixa eu te falar, esse casal que está aqui hoje, amor, já tem 23 anos no total juntos. Quando eles casaram, eu estava nascendo. Olha isso, tem a minha idade. Só que desses 23 anos, eles passaram 4 anos de férias. De férias, viu? Deixa eu explicar para as pessoas. Existe isso, férias no casamento? Como é esse negócio aí, gente? Exatamente. Eles passaram 4 anos separados. Meu mas, nesse tempo todo de casados, são 19 anos. Vamos falar logo quem é? Vamos, estou me coçando já aqui. Atenção, atenção, senhoras e senhores, com vocês... Desirê e Danilo! Uma salva de palmas para esse casal lindo, maravilhoso. Abre aspas, eu conheci a Desirê, ela é uma mulher separada, divorciada, Eu né? também. Na época que eu tinha conhecido a Desirê, ela estava orando por um marido, e Deus mandou um marido novo, não foi? Mandou. Verdade. Tá vendo, amiga? Ele aperfeiçoou as coisas, né? Esse é o nosso Deus. Ao invés de te dar um marido novo, ele vai fazer o teu marido novo pra ti de novo. Começou Até que a Morte Separe, menino. Gente, como é essa história? Que loucura. Eu confesso que eu fiquei muito empolgado quando a Lohane me disse que vocês tinham aceitado o convite. Nem todo mundo está preparado para ser vulnerável, para falar dos seus erros, das suas falhas, de compartilhar. E vocês, de imediato, disseram, não, nós vamos e nós iremos compartilhar tudo que vivemos. Foram muitos erros, acertos com Jesus, mas o mais importante, o mais incrível, vocês venceram tudo isso e hoje estão aqui para contar o testemunho de vocês. Eu falei no começo brincando, mas é verdade, quando eu conheci a Desirê, quando a minha esposa me apresentou ela, né, que ela conheceu primeiro, a Desirê estava separada do Danilo e, de repente, depois de um longo processo, muito sofrimento, muito deserto, a Lohane chega para mim e diz, amor, a Desirê voltou com o Danilo. Eu falei, como assim? Ela disse, voltou, estão casados de novo. Eu digo, ô, glória a Jesus! Pois, Danilo, comece contando como é que foi que vocês se conheceram. Vamos começar essa história do início, né? Primeiro eu quero falar que, assim, o nosso propósito de estar junto novamente, de estar, nosso casamento ter retornado, foi passar para as outras pessoas, para os outros casais, tudo que nós vivemos. Uau. Amém. Ensinar não, compartilhar, né? Compartilhar o que nós vivemos, porque, como você falou, tem muita gente aí precisando e desacreditando da família. É verdade. Uau. Eu acho que esse é um momento que nós estamos vivendo o nosso propósito, que é justamente falar sobre isso e abrir o que nós vivemos, né? Nós nos conhecemos lá atrás, 23 anos atrás. Eu, uma criança, né? Uma criança, uma bebê Johnson. Ele quase que ia sendo preso, né? Quase chegou pertinho. Ele me assediou. Mas já era de maior, né? Até pra ficar claro. Eu brinco com ele que é o meu velho da lanche. Meu Deus do céu, olha isso. Mas o velho da lancha é diferente. O top de Jesus, outro nível. De Jesus, exatamente. A lancha de Jesus, E nós nos conhecemos, trabalhávamos na mesma empresa. E aí eu conheci a Desirê e nós começamos um relacionamento lá atrás. Esse relacionamento, ele teve muitas idas e vindas, né? Teve muitos problemas, muitas coisas aconteceram aí durante esse percurso. Acabamos nos casando, né? E tivemos aí começamos uma jornada. Nessa jornada, simplesmente nós
tivemos grandes dificuldades, né? Mas era que eu não era evangélico, nunca tinha pisado nos meus pés dentro da igreja evangélica. Mas tinha alguma conexão com Deus, outra religião? Tinha sim. Oi? Me dizia católico. Sim. Me dizia católico. Mas que não frequentava nunca, né, amor, a igreja? Exatamente. Me dizia católico. Inclusive, Esse é o grande problema, né? Dizer que todo mundo diz, né? Inclusive, quando nós casamos, eu disse assim, não, quando a gente casar, nós vamos uma semana para a igreja católica e outra nós vamos para a evangélica. Que ela já era evangélica. Já era evangélica. Na verdade, assim... E vou contar os detalhes, porque os detalhes vêm de mim. Ela fica olhando pra mim, assim, O homem assim, vai contar tudo, o não? O homem bota a coluna nas paredes e a mulher vem com acabamento, azulejo, a pintura, né? Exatamente. Porque quando nós começamos esse relacionamento, nós não começamos também da maneira certa, para vocês poderem entender um pouco de tudo que a gente vai compartilhar aqui, né? Eu tinha um relacionamento e ele também. Então, nós já começamos um negócio errado. Tudo torto. Tudo torto. Então, Só a Jesus gente na causa. só Jesus mesmo. Eu costumo falar assim, amigo, que eu tenho absoluta certeza que se existe milagre, realmente, a nossa relação, o nosso casamento é um milagre. Eu creio. Porque ele começou totalmente errado. E Deus, ele é muito perfeito. Não existe nada que comece errado, que se no meio do caminho, mas eu também acredito em ter aquele negócio que pau que nasce torto nunca se endireita. Sim. Não é o caso. Quando Só Jesus se ele não entra, encontrar Jesus no se caminho, ele né? não Porque encontrar. até o pau se endireita se Jesus passar no exatamente. caminho dele. Total. Então, nós começamos essa relação e muito apaixonados e tudo, né, amor? Eu muito nova, ele também, né? Mas eu uma criança. E foi indo. E como nós começamos fazendo algo errado, a única coisa que não poderia existir era confiança. Então, a gente vivia um inferno, o pau truava, porque eu era doente de ciúmes e ele também, mas eu era muito mais. Eu era louca. Pra tu ter ideia, ele tinha que trabalhar todo dia com a mesma camisa, não podia fazer a barba e nem passar perfume. Sangue de Jesus tem poder, meu irmão. Antônio com a camisa só. Era. Todinha. Porque... Era desse jeito. E eu dizia assim, como é que pode uma mulher tão bonita dessa ter ciúme de mim? Essa pode ser doida, né? Se você que está assistindo a gente agora, nesse momento, acha que a sua mulher é ciumenta, é porque você não conheceu a Desirê. A Desirê diante. Adiante, muito bem colocado. Eu era louca, amiga. Louca. E aí a gente vivia, assim, um inferno. E também os meus pais, né? Eu sempre vivi, na verdade, hoje eu sou a primeira geração da minha família casada. Né? Meus avós nunca casaram, os meus pais são separados, as minhas tias. Nós não sabíamos o que era vida de casado. Então, acaba que hoje, depois de todo o processo que eu venho vivendo, porque a gente nunca para, né? Todo dia é um aprendizado, eu entendi que a gente não consegue dar, de fato, aquilo que a gente não teve, se a gente não tiver a consciência de que esse ambiente é errado, né? Isso tudo que a gente vive é errado, porque eu acho que a gente acaba trazendo os padrões e os comportamentos que a gente viveu. A gente acha que aquilo é familiar. Os meus pais viviam brigando. Eu vi meu pai e minha mãe, eu vi meu pai com uma pistola para matar minha mãe, eu vi meu pai, botando o carro por cima da minha mãe. Meu pai colocou querosene em toda a casa para tocar fogo, porque ele era doente de ciúmes. A minha mãe foi trabalhar e ele ligou e disse assim, olha, quando você chegar em casa não tem nada. Eu vou tocar fogo em tudo. Ele não tocou fogo porque o caseiro se ajoelhou e pediu para ele não tocar. Mas nós chegamos em casa, eu e meu irmão, e eu tenho uma cena assim muito clara. A casa entupida de querosene. E ele batia muito na minha mãe, muito. Então, assim, a gente acabou repetindo muito. Você veio de um lar disfuncional, né? Então aquilo para você era um padrão real e possível. Tipo... Não tinha a base do que era um casamento saudável, né? Não sabia nem o que era isso. Meu Deus do céu. A paz que a gente vive hoje é tão... Por isso que eu te falo, só Jesus. Porque é tão... Nós voltamos tem 1 ano, né? Eu acho que nós só brigamos uma vez, né? De verdade. Sim, briga mesmo de um fight. Só teve uma vez. Então, é algo muito novo. É como se não. É assim mesmo. Quando a gente encontra o Senhor e a gente decide entrar no processo para cuidar de cada um, porque eu acho que hoje é isso que acontece com os erros dos casamentos. A pessoa está sempre colocando o erro no outro e querendo consertar o outro. Só que, amigo, Deus só transforma quando a gente decide viver o processo, não por ninguém.
que foi o que aconteceu quando nós nos separamos. Uau. Que eu olhei e eu falei assim, cara, isso aqui tá errado. Eu tive, depois dele, quando nós nos separamos, eu tive outro relacionamento que eu achava que era a melhor coisa do mundo e era um relacionamento abusivo, né, de muito ciúme, só que eu achava aquilo o máximo. O cara tinha muito ciúme de mim, até porque ele gosta muito de mim. Então, assim, é Até algo... porque esse era o padrão que você De tinha amor. na Ela sua tinha. mente. Literalmente. Eu tenho aquilo muito lá. ciúme dele, do Danilo, porque eu amo de verdade. Se ele não tem, ele não me ama, Era né? o padrão Exatamente. de amor que você tinha. Achava Meu que Deus. amor era ter ciúmes. Exatamente. Totalmente disfuncional. É. E no começo eu fui aceitando, até que depois virou realmente um relacionamento abusivo. Mas eu já ia... Menino, já falei muito, né? Amor, a tagarelice. Arrepia, amiga. Eita! Mas você não quer Mas a gente vai voltando. Arrepia, vai, amiga. vai voltando. Deixa Deus falar, vai. E aí eu comecei nesse relacionamento, estava separada dele, porque eu decidi que eu ia separar, porque eu olhava para ele e dizia assim, não amo mais, e ele olhava para mim e dizia assim, tu me ama, não era amor? E eu Até dizia um determinado dia, né? É, amor? claro, não, lógico, porque eu É. errei muito. No nosso casamento se tem, assim, uma boa parte da nossa separação foi culpa minha. Eu quem realmente fiquei meia tantã. Os papéis do nosso casamento eram completamente trocados. Então vamos lá, vamos por etapa. Você falou que chegou um tempo que você falou não quero mais e ele tentou. Vamos chegar para essa hora. Vocês se conheceram dessa forma disfuncional, errada, pagaram um preço alto, então que a gente já diga claro aqui para todo mundo, como a gente também pagou um preço muito alto. Nós também tivemos uma separação, porque nós começamos, né, de uma forma muito rápida no nosso casamento. Nós namoramos, noivamos e casamos em 3 meses. E aí ali a gente foi se conhecer no meio do percurso. E realmente eram 2 pessoas completamente diferentes, com pensamentos diferentes, que é uma coisa que a gente sempre fala. Então, assim, existe o erro do início, você vai ter uma consequência, você vai pagar um preço, que é o que a gente está falando aqui para vocês, que a gente não quer que vocês que ainda não são casados passem por isso. Mas, se você já é casado, pode passar e mudar, como aqui a gente está trazendo essa informação aqui para vocês, como aconteceu com a gente e como aconteceu com eles, né, amor? Mas aí vocês passaram por isso, todas as dificuldades, mas quando foi no período que vocês falaram, não, eu não quero mais, não dá mais certo, eu não aguento mais as brigas, porque a maior parte das brigas eram por conta de ciúmes, né? Até um determinado tempo. Depois, realmente, eu queria muito levar o Danilo. Eu vim, mesmo os meus pais vivendo essa vida, assim, destruída, né? O meu pai, ele conheceu Jesus lá atrás. E ele olhou para mim e falou assim, minha filha, eu quero que você conheça esse Deus. E o meu pai servia muito, assim, o meu pai era um cara de um coração muito grande, de abençoar outras pessoas, mas eu acredito, hoje eu tenho plena consciência que ele só deu o que ele tinha. Eu fui realmente estudar depois mais a história do meu pai. Sim. E meu pai veio de pais semi-analfabetos, o pai do meu pai foi preso, né? Meu pai era um semi-analfabeto, então, assim, é um cara que também não teve, era impossível ele dar o que ele teve, então Com hoje certeza. eu tenho muito mais misericórdia e amor. E era muito doido, porque, tipo assim, ele era um excelente pai comigo, muito amor e um péssimo marido. Então, tu imagina, você vê aquele cara batendo a tua mãe, espancando tua mãe, vendo a tua mãe vivendo toda aquela humilhação e ao mesmo tempo, ele sendo um pai incrível. Então, era muito... Um misto de sentimentos. Misto. Mas quando ele começou a chamar a gente para ir para a igreja... E ali eu falei assim, nossa, ele está mudando, então esse negócio é bom. Eu era muito criança, né? E a gente começou a ir. E eu creio realmente naquele versículo que fala que o Senhor, ele conhece, assim, ele nos formou, ele nos conhece desde que ele nos formou no ventre, né? Então a nossa história já está ali meio que desenhada. E eu acredito que o Senhor tinha realmente esse propósito. E desde criança a gente começou a ir, mesmo sem gostar. Mas a gente começou a estudar a Bíblia, né? Para você ter ideia, chegou um tempo que eu ia tanto para a igreja, que era a minha fuga, que era a Batista Manancial. Eu ia tanto, eu fazia parte do coral, eu fazia discipulado, eu cuidava das crianças, que meu pai começou a ter ciúme da igreja, ele me proibiu de ir para a igreja. Mas, quando a palavra de Deus entra, Será ela que nunca é ciumento? volta. Mas, Ela nunca volta. Então, eu tinha aquilo e já tinha conhecido esse pai amoroso, né? Jesus, que eu acredito. Eu sempre digo para ele, amor, Deus ama todo mundo, mas eu tenho certeza que ele me ama muito mais. Eu tenho uma crença de amor,
assim, muito grande. Hoje em dia, porque antes eu trazia aquela dor de assim, eu não tive um pai tão presente. Muito pelo contrário, eu hoje acredito assim, eu não tive um pai, o meu pai biológico, mas eu tenho um pai que me ama tanto, que ele foi costurando Cuidou, a minha né? história e cuidando. Cuidou ao longo do tempo, né, de você. Muito mesmo. Então, eu comecei a chamar o Danilo para a igreja, nessa época do cacete, nessa época dos fight. Ele cuidou tanto que me separou para você. É verdade. Eita, ele, Bradinho. É verdade, amor. E como foi? Ela começou a te chamar para a igreja. Como é que aconteceu isso? Você achou estranho? Apaixonado, né? A única coisa que eu fiz, que eu não fiz que ela pediu, foi vestir a blusa do Fortaleza para ir pro jogo do Fortaleza. Por enquanto, Lembrei disso porque agora. quando o Pedro Augusto estiver jogando profissional, você vai ter que vestir. Foi a única coisa que eu não fiz. Mas assim, eu ia e eu gostava, só que eu não entendia nada. Tipo, da Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ler aquilo ali, mas aquilo para mim era uma história meio sem pé e sem cabeça. E aos poucos eu fui todo domingo, ela levava 2, 3 cotoveladas, né? Só que aí, deixa eu contar essa cotovelo santo. É o Ministério do Cotovelo. Que era na hora que dizia, quem vai aceitar, vão aceitar Jesus. Vai ser no dia que eu entender que eu vou. Ele sempre era muito racional, mas conta aí a tua conversa e teu papo com Jesus, que foi a primeira vez que ele teve uma experiência com Deus. Foi. Só para eu entender, esse momento que vocês estão falando é o momento que vocês estavam separados. Não, casados, quando ele Estávamos começou a conhecer casados, Jesus. que eu ainda nem era convertido. Para poder diminuir. Foi antes da separação, isso Foi aí. antes. Antes da separação, Foi antes. tá. E aí eu comecei a ler e tinha muita briga, tinha muita coisa, eu dizia Mas, assim... amiga, era briga mesmo, tinha- tu não tá entendendo, era era cadeira fight. voando, era um... Você era chegava à agressão, então. Total. Não, a gente não, Não, se batia não se muito, a gente batia, quebrava, não. eu quebrava tudo. Gostava de quebrar as coisas em Quebrava. casa. Lá em casa as portas eram tudo furadas. Mas aí as Meu portas eram tuas, né? Era. Meu. Era. Faz A assim, tu gente quebra não as se- cadeiras que eu furo as portas. Tu quebra Aí a de vez em mesa. quando um ventilador, um celular... Hoje a gente ri, mas na verdade... Não, gente, era né? triste, era triste. Triste. Graças a Deus, nunca teve, assim, ele Agressão nunca, física. nunca Não. me bateu, nada disso, porque eu acredito que isso, assim, é imperdoável. Eu ainda acredito, eu acho que... Porque o você homem Não viu tem pode aquilo. justificativa. Porque você viu aquilo com a tua mãe, era uma coisa que você repudiou. Total. Isso eu não quero E eu pra sempre mim. falei pra ele, no dia que você encostar a mão em mim, não tem mais. Então ele dizia assim, eu vou quebrar tudo aqui, eu também quebrava as coisas, mas não... E aí eu peguei e comecei a querer ter essa compreensão da palavra. E não tinha. Aí eu disse assim, Deus, se isso aqui tudo é verdade, quando tiver no culto lá, o pastor vai pregar em Salmos. Eu fiz uma prova com Deus. Costa Neto, Costa na videira. Neto, na videira. Aí o Costa Neto sobe no Grande Costinha. púlpito e diz assim, eu vinha com a pregação pronta, mas Deus me mandou fazer outra coisa aqui. Eu vou pregar em Salmos. Meu Deus. Eita Deus. E Deus é detalhista, eu amo nosso Deus. Aí eu até, toda vez que eu conto essa história, eu me emociono. E eu não fui homem o suficiente, porque eu disse, se começar com Salmos, se for a pregação em Salmos, eu vou aceitar. Jesus. Não consegui nem me levantar. Mas também não falei nada para ninguém, porque se eu falasse para ela era capaz de ir lá, Costa Neto, por favor, pregue em Salmos. Aí eu fiquei caladinho, fui para casa calado, não falei nada. E eu viajava nessa época. Eu trabalhava numa empresa e eu viajava nessa época toda semana. Eu disse, tinha cultos às terças. Eu disse, eu não vou na terça, não vou viajar, porque na terça eu vou voltar e vou honrar minha palavra contigo, Senhor. Quando foi segunda-feira pela manhã, o melhor está por vir. Aí, o nosso casal, que também estava lá em casa, Pronto, vocês conhecem o André e a André e Elaine. Maravilhosos. Foi. Fazem parte do nosso Connect de casais. A gente chama. Esse casal Beijo mesmo que pra a gente vai vocês. trazer aqui também, né, amor? Vamos, Depois, tem né? história pra contar ali. Tem. E Eles estavam lá em casa, a gente não, tinha estava lá em convidado casa eles não. pra almoçar. Não, era o Luiz Henrique. Que era amigo do André. Amigo do André. Que é o pastor hoje, o Luiz Henrique. Da igreja ali na Washington Soares. O apóstolo. Apóstolo. Apóstolo Luiz Henrique. Isso. O A nome é gente bem já ouviu conhecido, falar, Pronto. só não conhecemos pessoalmente. Pronto. Ele não era vendia na época, relógios. mas na época, era. Uau. Ele vendia relógios. Aí ele ligou, irmão, como é que tá aí? Eu disse, tá tudo bem. Você tá em casa? Eu digo, tô. Eu tô aqui bem pertinho. Eu digo, pois vem almoçar aqui. Vou chamar o André e a Elaine e a gente almoça todo mundo aqui. Vem pra gente ver os Relógios relógios. e tal, não sei o que, tá bom. Almoçamos e tudo, aí foi lá pro escritório. Aí ele olhou pra mim e disse assim, eu não sei o que eu... Desculpa. Eu não sei o que eu vim fazer aqui. Deus me mandou
vir aqui. E disse que você é quem vai me dizer o que eu tenho para fazer aqui. Uau. Meu Deus. Aí eu comecei a chorar e, Uau. rapaz, aconteceu isso assim, assim, assim ontem. Então, ele me mandou aqui para você aceitar Jesus. Meu Deus. E lá em casa, ele fez a oração, eu aceitei. Mas mesmo assim, na terça-feira, eu fui lá na igreja, na videira, e levantei e fui perante, né, a igreja, aceitar. Deus te deu várias oportunidades, né? Falou assim, se você lá na minha casa você foi e não levantou a mão na sua casa, eu vou mandar um meu para você aceitar. Foi. Aí assim, uma situação dessa, como é que você não acredita em Deus? Como é que você não começa a acreditar no sobrenatural? É muito detalhista, né? É muito detalhe. Então, para mim, aí isso aí já começou aí me derrubou. Aí foi onde eu comecei realmente a minha caminhada. Só que mesmo depois de começar a caminhada, mesmo depois de vocês estarem dentro da igreja, vocês continuaram tendo problemas e lá na frente vocês passaram por um divórcio, uma separação. Sim. Isso. Como que chegou nisso? Uma coisa que eu deixo sempre muito claro para as pessoas é assim, ó. Eu aceitei Jesus, a minha vida não tem mais problema, vai ser só alegria. Vai pensando inocente, né? É assim, a palavra diz que no mundo nós teremos aflições, mas que a vitória é certa, porque ele venceu o mundo. Então, Deus não promete pra gente uma vida sem problema, uma vida sem dor, uma vida sem deserto. Mas ele promete pra gente a vitória no deserto, a alegria no deserto, a paz e a alegria que excede o entendimento humano, mesmo dentro do deserto. E aí, eu gosto também de deixar muito claro para as pessoas que o conhecimento é algo fundamental. Ser crente ou católico de visitar a igreja, isso não adianta. Porque Deus ele não quer simplesmente o meu corpo presente dentro de uma igreja, dentro de um culto, dentro de uma missa. Deus ele quer o meu coração, Deus quer a minha mente. Deus quer que eu esteja realmente voltado para ele. E aí é a diferença daquele que diz que é e frequenta, do que diz que é, frequenta, mas que todos os dias no seu secreto, dentro de casa, na sua família, tem a conexão, tem a sua leitura bíblica diária, tem um relacionamento não com a igreja, mas um relacionamento com Deus, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco como foi essa trajetória. Aceitei Jesus, ok, ela já estava na igreja, ok. E agora, por que que mesmo depois disso, lá na frente, Como a gente se começou a separou? esfriar? Por quê? Como começou isso, né? Na verdade, assim, eu queria muito levá-lo para a igreja porque nessa época, eu vou ser bem sincera, eu não tinha um relacionamento com Deus de intimidade de verdade. Eu até achava que eu tinha, mas eu usava Deus quando me era muito conveniente. Então, quando ele se converteu, para mim foi assim, ufa, pronto, ele não vai mais, ele não tem perigo dele me trair, Baixou porque ele as não vai armas. ter coragem, porque agora ele tem... Então a felicidade, o ufa, não era nem que, tipo assim, ele se salvou, ele encontrou Jesus. Não. Foi tipo Não. assim, o meu... Eu me salvei. Eu me salvei, porque agora ele não me trai mais, porque ele agora, né? Era um Olha o egoísmo pensamento. que hoje é que eu tenho a clareza noção, do que eu fazia. Na época eu não tinha, eu não entendia. Então ele começou a ir e ele realmente começou a mudar muitos comportamentos. Ele amadureceu antes de mim, bem antes, né? Tipo, ele já não queria mais sair, a gente saía muito para festas, então ele já não queria mais ir muito para festa, ele já bebia muito menos, né? Ele começou a ter outro estilo de vida. E eu, não. Né? Então, assim, a gente saía muito. E aí depois, nesse meio termo, nesse passado tempo, né? O Senhor foi muito bom comigo e, assim, foi me abençoando muito financeiramente. Eu sempre fui muito batalhadora. Eu só fazer uma colocação aqui, é que quando eu aceitei que eu estava dentro da igreja, no fundo, eu aceitei por ela e não por Deus. Tá me Também. contando isso agora. Mas- Eu nem sabia, Mas não. Não, A motivação. Ei, tem A coisas minha que a gente olha de motivação- fora, Tá até que a vendo? morte o A minha separe, motivação, a minha motivação, porque isso eu vim saber, eu vim entender depois. E foi uma vez que eu fui para a igreja sozinho, a gente numa briga daquela, numa coisa e tal, aquela confusão, aquele negócio todo, eu fui e aí disse assim, enquanto você vier para cá por causa do seu casamento, nada vai acontecer. Você tem que vir para cá por causa de mim. Uau. Mas só que isso não é fácil, você fazer essa transformação, essa mudança, ela é muito difícil, é interna. Eu acho que eu nunca tinha falado isso pra ti, né? Até porque também, quando nós nos conhecemos, que ele veio me falar... Primeiro, eu achava que ele era solteiro no começo, né? Ele não contou que tinha um relacionamento assim. Depois de um tempo, foi que ele foi realmente contando.
E ele me falou assim, eu era muito, eu aprontava muito e tudo. Então, eu acredito que, para mim, foi assim, nossa, ele agora vai se aquietar. E, de fato, ele disse que realmente teve essa consciência e falou assim, eu não quero mais viver aquela vida. Eu quero realmente ser um homem, de ter uma mulher só, não quero mais aquela confusão. Eu acho que aí, não por mim, eu estou falando por ele, né? Mas eu acho que, pelo que você me dizia, né? Que queria se acalmar, Sim, claro. queria ter uma estabilidade. E talvez, hoje eu entendo que como eu vim de um ambiente adoecedor, eu queria aquela adrenalina ali, eu queria conseguir que ele se ajeitasse, era uma meta para mim. Então, quando ele se ajeitou, a gente começou a viver, entre aspas, uma paz, é como se assim, não tem alguma coisa errada. Não tá bom. Entendeu? Tá tão bom que tá ruim. Tá tão bom que tá ruim, sério. E aí Crença, eu comecei, né? Gente, olha o que é a cabeça do ser humano, né? É a crença, porque crença. aquilo para ela não era o natural. Não era o padrão normal. Não era um padrão que ela tinha. A vida que ela aprendeu como amor, como uma vida normal, era uma vida cheia de problemas, disfuncional. Olha que interessante, aprenda isso. Né? Que o padrão era outro. Às vezes você está passando por isso, nem sabe o porquê. Veja como você foi criada, como foi a sua infância, como você viveu com os seus pais. Isso vai fazer total sentido. E aí você tem que voltar para se curar, para poder avançar, né? Como é incrível. Quando você vê que há alguma coisa muito semelhante ali, você olha e diz assim, eu preciso transformar isso daqui, porque senão eu não vou conseguir ir para o próximo nível e ter paz, e ter tranquilidade. E em tudo isso, Lohane, assim, o meu pai, ele ganhou muito dinheiro e depois ele quebrou que apartou. Ele faleceu, ele teve câncer, né? Eu conheci o Danilo nessa época, né? Ele ainda teve convivência com meu pai, acho que uns 2 meses. 3 meses. 3 meses. E meu pai faleceu, assim, ele não tinha plano de saúde, ele não tinha dinheiro para nada. Então, aquilo dali foi muito forte em mim. E eu que ajudei ele, eu falei assim, eu nunca vou deixar os meus filhos não terem plano de saúde, a minha mãe não ter plano de saúde, eu vou trabalhar, eu vou dar uma vida para eles, que não vai faltar nada. O meu pai, a gente não conseguiu enterrar ele a gente não conseguiu pagar o enterro do meu pai. Meu pai foi enterrado porque né, sei nem o nome daquelas abençoadas lá, deram um caixão e fizeram. Então, assim, aquilo foi muito forte em mim. Então, eu olhei para ele e falei assim, eu vou trabalhar e meus filhos vão ter tudo e a gente vai ter uma vida boa. E eu trabalhei muito, muito, muito. Assim, muito. Era a minha meta. E aí, nesse meio termo, assim, o Danilo sempre foi um cara que me apoiou em todos os meus sonhos. Ele muitas vezes acreditava muito mais em mim do que eu mesma. Então, não tinha nada que eu chegasse para ele, que eu não falasse, que ele não desse total apoio, dizer assim, vai dar certo, você vai conseguir e tal. Eu comecei a vender muamba, né, relógio e tudo, e um dia eu disse assim, eu quero viajar para os Estados Unidos e para a Fonte, não sabia falar nem português, que dirá inglês, e sério, amigo, não sabia nada. E ele falou assim, vai dar certo. Eu falei, eu vou para esses Estados Unidos. Eu não tinha ideia de como ia ser, Guto, não tinha ideia. Vamos tirar o visto. Como é que tira o visto? O que é visto? Tinha andado tinha saído nem daqui pro interior, que dirá para outro país. Tinha andado nem de Guanabara, né? Exatamente. Não. Nem de Guanabara eu tinha andado. Era muito chique Guanabara, meu filho. Eu andava de Topic e a pé, em pé 2. Gente. Então, assim, ele acreditou muito em mim, me apoiou muito. E Deus foi abrindo as portas e foi dando certo. Então, aí, onde é que entra o casamento? Nessa época, eu comecei a ganhar muito dinheiro. Deus realmente começou a prosperar. Né? Eu comecei quis colocar a minha primeira loja, nós colocamos. E o meu foco era trabalhar a nossa vida. Quando eu vim para essa outra, né, para essa outra loja, que aí eu comecei a ser muito vista, que eu comecei a ser convidada para tudo, bateu em mim um orgulho, uma vaidade, uma prepotência de assim, eu sou muito. E tipo assim, eu olhava para ele e dizia assim, meu Deus, não, ele não é nada. Não, eu mereço coisa melhor. Eu comecei a alimentar aquilo. Porque para mim, ele era, tipo assim, eu que sou a cara, eu quem faço acontecer, ele não é nada. Nesse período, a função mudou. Mudou. A função que era para ser dele, você estava tomando a frente, no caso, você não deixava ele sentar na cadeira dele. De maneira nenhuma. E ele, por me apoiar muito, e aí entra também aonde que a gente identificou muito isso, a permissividade dele. Permissividade e posicionamento. Posicionamento que ele não tinha. Né? Eu ia e eu fazia. Que acontece muito hoje, eu vejo muito nos casamentos, muito, muito, muito. E eu falo para muitas clientes minhas, meu marido deixa eu ir, tá errado, ele tem que estar com você.
Hoje eu vejo que, assim, o cara às vezes quer ser legal com a mulher. Ah, não, deixa ela ir e tal, porque é importante pra ela. Cara, lugar de mulher casada é com o marido do lado. Verdade. E eu não tinha essa consciência. Talvez eu até tivesse, mas como ele me deixava tanto, é tão bom, tava só, era tão bom. E aí eu comecei aí, Satanás, ele pega o que nos é mais, vamos dizer assim, o nosso ele sabe qual é a vulnerabilidade de cada um, qual é a dorzinha de cada um. Era o quê? Eu quero ter dinheiro, eu quero ser bem-sucedida, eu quero conhecer gente importante. Ser pertencente. Eu era muito pequena. Então, assim, foi a grupo, maneira, né, que eu me afirmei. E aí eu comecei a humilhá-lo muito, eu comecei a chegar em casa tarde. Literalmente os papéis trocados. Ele ficava em casa deitado, dormindo, e eu saía para os eventos, chegava em casa 3, 4 horas da manhã, bebia demais, saía com minhas amigas. Outra coisa que não existe, Guto, não existe. Uma mulher, eu era assim, ó, a minha conversa. Eu andava com 3 mulheres mal casadas, todas 3. Tinha amante, errava, fazia. Eu dizia assim, ninguém me influencia, eu que influencio. Eu sempre disse isso, não existe. O ambiente, ele te influencia sim. Lógico, tu nunca vai poder ser uma pessoa bem casada, uma pessoa que tem um ambiente saudável, se você andar num ambiente doente. Não tem como. A primeira coisa que você tem que tirar, quando a pessoa quer salvar o casamento dela, a pessoa tem que mudar de ambiente. E eu só andava com quem não prestava, amiga. Era de mim para pior. E do lado de cá tinha a permissividade. Total. O medo de perder o que eu não tinha. Que já tinha perdido. Essa é uma realidade. É forte. Tem muita gente que está vivendo assim, achando que está casado em um relacionamento falido, né? Tipo assim, você está casado sozinho, o outro já saiu do relacionamento faz já saiu do relacionamento e assim, você está ali numa fachada querendo segurar algo que você não tem mais, que não existe mais. Isso, viu? Que forte. E isso nós vivemos. E nós chegamos a ter várias conversas assim, fortes, de eu chegar para ele e falar assim, cara, a gente não tem mais casamento. E a gente passar a semana sem se falar dentro de casa e chegar à noite para ir para um evento, dar de mãos dadas, ele ir no carro dele, eu ir no meu, e a gente fingia, eu olhei para ele quando chegava em casa assim, até quando a gente vai fazer isso? Aí ele dizia para mim, não, você tá doente, vai dar certo. Aí ele começou a orar, meu amigo, ele virou crente de bumbo. Por quê? Porque ele queria me transformar. Aí onde eu disse que eu estava pelo casamento. Total. Entendeu agora? Aí ele orava, aí foi quando eu peguei a aversão, eu disse, o quê? Agora é que eu não quero mesmo. E aí eu errei muito, aí eu traí, sabe, assim, que foi, eu acho que tudo é ruim. Ou seja, começou com uma traição, voltou para outra traição, tipo assim, tudo errado. Mas aí entra também, Guto, uma coisa que eu falei para ele, e mais um pouquinho na frente você vai ver como também volta pra gente. Cara, Deus é muito perfeito. Quando ele fala que dele não se zomba, que tudo que é aquilo que o homem semeia, ele colhe, foi na mesma. O que ele fez com a ex-companheira dele, ele viveu a mesma dor. A mesma dor. E eu também, mais na frente, agora, depois, você vai ver que eu também não conhecia essa dor. E eu vim conhecer depois que eu me separei dele. Que aí foi onde eu tive um outro relacionamento, que aí eu me envolvi, que eu achei que era a paixão, amor, que eu estava de casamento marcado, faltando 30 dias. Outra coisa. Quando nós casamos, a gente não tinha dinheiro, né? Então, a gente fez um casamento comunitário ali. Lá na Videira. Casamento comunitário. Com o André e com a André e a Elaine. Tivemos a bênção juntos. Sério? Tem as fotos, viu? Tem as fotos. Mas eu tinha um sonho muito grande de casar. Por quê? Tu imagina. Eu vim pra onde? Pra esse meio de conhecer as pessoas. Deus me apresentou. Amiga, Deus foi tão misericordioso comigo. Deixa eu só dar um entre parênteses, que a gente acabou não falando sobre isso, né? Mas a Desirê, ela é uma mulher empreendedora, ela é dona de uma loja incrível, muito conhecida, uma boutique de luxo, realmente, muito conhecida aqui em Fortaleza, né, na região. Então, ela empreende naturalmente. Ela tem um projeto incrível de mulheres chamado Mulheres Fortes. Então, ela é empreendedora, ela é líder nata. Então, isso veio também para os negócios, é onde também Deus te abençoou, porque você tem isso dentro de você, é um dom seu, né, de ser líder, aquela mulher que corre para realizar as coisas que quer, né, sem medo, sem preguiça de trabalhar. Então, realmente, ela é conhecida, muito conhecida aqui em Fortaleza, né, na região, e hoje já conhecida no Brasil, até porque esse projeto Mulheres Fortes veio te abençoando mais ainda. Hoje ela é palestrante, ela é ministra da palavra. Então, Deus
trabalhou na vida dela completamente, né? Que eu vejo claramente hoje, você contando um pouco essa história, para te colocar no lugar onde você está hoje e vocês dois estarem juntos, alinhados, né? Isso. Exatamente. Isso. Pronto, pode continuar. Isso mesmo. Então, quando que eu vejo assim que Deus realmente foi me abençoando muito, porque você sabe que Fortaleza eu digo que é meio que vamos dizer assim, existe um ambiente da sociedade que você só entra se você tem um sobrenome, se você já nasceu rica, se você faz parte daquele mundo. E eu nunca fiz parte desse mundo, muito pelo contrário, né? Como eu sempre falo, eu comecei vendendo desinfetante de porta em porta, a gente era pobre de Marredeci. Mas Deus colocou graça em muitas pessoas que me acolheram dessa alta sociedade, que foram assim, Deus, amiga. Tem coisas que não se explicam. Eu digo sempre, milagre é milagre quando ele não se explica, quando é Deus. Porque a minha vida sempre eu vou olhar para você e vou falar assim, tem coisas que não tem explicação. Por mais que eu fale que eu possa ser, que eu seja muito batalhadora, que eu tenha um dom, mas a Deus. mão de É Deus ele quem sempre sopra. está. Muito, A gente está mesmo. percebendo, a gente vê claramente a mão de Deus. Muito. Amém. Então, naquele mundo ali que eu comecei, né? E foi quando eu cheguei para ele. Só que nós começamos juntos, sabe? O que eu tenho de ir para frente, o Danilo sempre foi o meu background, né? Assim, tem que back-office, total. O Danilo é o cara que sempre ele administra tudo, ele é o cara que me ajuda na estratégia. A base Ele ali, né? sempre Traz o foi. equilíbrio. Quero fazer isso, bora fazer Cara, assim, bora fazer aquilo. Eu conheci um pastor também, que hoje ele é pastor, né? Nesse processo aí, eu fui fazer um treinamento em Brasília, que disseram que tinha lá com esse cara, que é o Alexandre do Destiny. E depois eu sempre fui assim muito intensa. E aí a gente fez lá e eu entendi também que era propósito de Deus. É muita coisa para te contar, amiga. E aí a gente trouxe eles, eu falei assim, a gente vai fazer esse negócio lá em Fortaleza. E eu trouxe eles ficaram 20 dias na minha casa, ele e a esposa. E um dia ele sentou comigo no sofá e ele olhou para mim, ele não conhecia o Danilo, né? E eu só contava a minha história. E separada do Danilo, e tipo assim, não tinha perigo no mundo. A única coisa que não existia para mim, perigo no mundo, Possibilidade de volta. possibilidade zero, era de voltar ao casamento. Não tinha, zero. E um dia sentada, e eu falando do Danilo, né, de como foi e tal. E aí ele falou assim, amiga, deixa eu te falar uma coisa que Deus ministrou aqui no meu coração muito forte. Os meninos, porque os nossos filhos, cara, eles são tão educados, tão servos, de um caráter tão íntegro, mas não fui eu que os eduquei, porque o Alexandre olhou para mim e falou assim, o que tu tem de maior riqueza na tua vida não é o que tu construiu, são os teus filhos. Olha quem são os teus filhos. E Desirê, os teus filhos são quem eles são. Não é por tua causa, não. É pelo Danilo. Eu nem conheço esse tal desse Danilo. Mas esse cara já tem o meu respeito. Deus. Porque esse cara deve ser que nem os meninos são. Eu fiquei com ódio dele. Eu falei assim, como assim? Tu nem sabe quem é, um cara ausente, o cara que não sei o quê, o cara que... Eu tava morrendo de trabalhar e ele falou assim, ainda bem que tinha ele, né? Porque tu já imaginou uma mãe ausente E um pai também. e um pai Meu ausente, Deus o que do seriam céu. os filhos? Hoje em dia os filhos são drogados, vivem nas festas, nas farras. E ali eu parei e falei assim, é verdade, tá aí uma honra que eu nunca dei pra ele. Meu Deus. Amiga, Deus foi trabalhando tanto, foi assim, foi um trabalhar. E aí é onde eu entro em outra coisa que é muito forte para os casais. Tipo, a nossa separação foi a melhor coisa que aconteceu no nosso casamento. Eita, que forte. A melhor coisa que aconteceu. Porque nós nunca teríamos o casamento que nós temos hoje. Os nossos filhos, como eles são hoje. Eu ter sido... Porque tu viu que ele era ruim, mas a pior negócio que tinha era eu. Eu era muito, muito errada. Eu achava que eu não tinha jeito. Então, assim, se não tivesse vivido tudo que nós vivemos e eu não tivesse vivido um processo, porque foram 4 anos separada dele, foram 3 anos que eu realmente, assim, imergi em um processo, que eu fui acompanhada semanalmente pela Bispa Raquel. Ela sempre vai ter, assim, aonde eu estiver, eu vou honrar muito a vida dela, porque ela segurou na minha mão. Quando eu tinha vergonha, tu imagina, uma pessoa toda quebrada que olha pra ela e diz assim, eu não tenho jeito, porque Satanás é a primeira coisa que ele coloca na nossa mente, tu não tem mais jeito, tu não presta. Minha irmã, tu não serviu pra fazer nada, tu só serve pra ganhar dinheiro, tu não serve pra mais nada.
tu traía. Tu não foi... Tive um primeiro casamento. Quando eu conheci esse segundo relacionamento, que eu, com pouco tempo, noivei, que eu ia embora, porque eu queria o quê? Você quer fugir de tudo aqui, né? Então, eu ia morar em outro estado, porque o cara era de outro estado. E que foi um relacionamento super abusivo, foi quando... E que faltando um mês pra casar. Detalhe, imagina aí, a festa dos sonhos. La Maison, tudo pago para 500 pessoas, convite das madrinhas entregues, faltando 30 dias para o casamento. 30. Eu descobri que ele estava me traindo com a garota de programa. Tu entendeu, ó? Ó o que é que aconteceu com ele e olha o ciclo se repetindo. E quando eu descobri aquilo, eu falei assim, não pode. Tipo, não. E foi Deus que me deu um estalo, porque se alguém me contasse, eu dizia que era mentira, porque ele parecia ser a pessoa mais correta do mundo. Então, quando eu olhei aquilo, graças a Deus, eu vi. Então, eu disse assim, eu olhei para o meu filho, a gente estava lá, eu falei assim, vamos embora, livramento. Mas e ali eu falei assim, cara, de novo, segundo relacionamento, então, meu amigo, tu tem problema, viu? Tu não nasceu para ter família, tu não nasceu para casar. Foi a primeira coisa que eu coloquei na minha mente. Só que amiga, eu sempre vivi muito num ambiente de família. Então, quando eu fiquei realmente solteira, que eu nunca tinha vivido solteira, né? Porque eu passei metade da minha vida com ele. E a outra metade eu emendei no relacionamento. Ali, quando eu voltei, eu falei assim, eu sou doente. E eu tenho um tio, que é como um pai, que ele é psicólogo, e ele sentou comigo, me deu um livro, ele falou assim, você se relacionou com um psicopata e tal, mas quem se relaciona assim também é tão doente quanto. E tem isso, tem isso, tem isso. E ele falou pela medicina, e aí eu comecei a ver espiritualmente, eu falei assim, eu preciso me tratar realmente como a minha mente, eu preciso ter acompanhamento e eu preciso realmente buscar a Deus, porque aí entrou a outra coisa, eu decidi que não ia mais, e a vergonha de chegar aqui em Fortaleza não ia mais casar, né? Não ia mais casar. Cara, todo mundo ia dizer o quê? Pra mim, o quê? A tal da sociedade, né? Aquela que você tentou tanto entrar. Que eu tentei tanto entrar, ia ser a maior vergonha. Essa menina tem problema, essa menina não é normal. Porque, poxa, ela teve um casamento e todo mundo sempre via ele como maravilhoso e ela não deu certo com o primeiro marido. O segundo agora, que era um relacionamento lindo, ela não vai casar, essa menina é normal, né? E avisar pra todo mundo. E aí eu entrei numa depressão. E assim, eu fui bombardeada, as pessoas querem saber o porquê. E muitas histórias, porque a rede social é bom, mas também não é. E você sabe que as pessoas falam o que querem. E eu não tinha forças para me justificar, até porque eu estava vivendo um caos. E foi até que um dia eu decidi, não conhecia a bispa, estava afastada de Deus. Eu buscava Deus no quarto, porque eu dizia assim, Deus, eu sei que tu existe. Então assim, me tira disso, como é que eu vou sair? Uma depressão. E eu, pela vergonha, foi aí que eu disse assim, eu não quero mais viver. Eu disse, eu sei que os meninos vão ficar bem. Menino, eu tomei, assim, 40 Rivotril. Meu Deus. Fui bater no hospital, uma amiga me levou para fazer lavagem. Eu nunca quis... Eu acho que eu não queria me matar. Mas eu não tava... Eu queria tipo assim, passar 6 meses, desaparecer de tudo isso que tinha acontecido, estar em outro estado para poder ter coragem de enfrentar tudo aquilo. E ali, um dia, uma amiga minha, uma cliente minha, né? Ela disse assim, amiga, tu precisa conversar com a bispa Raquel. E eu estava tão descrente, e eu tinha errado tanto com todas as pessoas, né? Que eu não tinha coragem de ver ninguém. E ela falou assim, tu vai ligar para ela e tudo. Eu, no meu momento de desespero, Lohane, eu liguei um dia para ela, eu falei assim, bispa, nesse dia que eu tomei os remédios, que eu saí do hospital, né? Não, bispa não, era Raquel. Por quê? Por que que Deus permitiu tudo isso? Por quê? Porque, tipo assim, pra mim, quando eu separei dele, eu disse assim, eu vou ser a pessoa mais correta do mundo. Eu não quero mais viver nada de errado. Eu quero ser... E a minha decisão estava correta, mas no tempo errado. Como a gente planta o mal, a gente vai colher ali. Deus é um bom pai, mas a gente precisa ter consciência, que eu acho que as pessoas hoje... não sei nem qual é a palavra. Banalizaram isso. Ai, eu posso pecar aqui bem muito, daqui a pouco eu vou lá e peço perdão. E Deus perdoa e tá tudo certo. Esse nome disso é a graça barata. Pronto. Eu li um livro que ele fala sobre a graça barata e a graça preciosa. É exatamente isso que você está contando. Existem pessoas que conhecem a Jesus e escutam sobre a graça. Não, a graça de Jesus me alcançou. O que é a graça? É tudo que eu recebo de graça. Jesus morreu por mim porque eu mereço? Porque eu paguei por isso? Não, ele morreu por mim de graça. Só que a graça que para mim foi de graça,
para ele custou a vida. Então, se eu não tenho a perspectiva do que a graça custou para Cristo, para mim ela é uma graça barata, ela não vale nada, porque eu recebi de graça. Quanto foi esse iPhone que eu lhe dei de presente? Não, foi 15 mil. Para mim foi 15 mil, para você foi de graça que eu estou te dando. Então, se você não sabe quanto custou para mim, você não vai valorizar o que eu estou te dando de presente. Percebe? Então, existem pessoas que passam a vida inteira indo para a igreja com esse pensamento. Não, o preço já foi pago, foi de graça. Então, eu pego uma vez, duas, três, 10 mil, a mesma coisa. No outro dia, eu chego lá e eu peço perdão e está tudo certo. Porque essa pessoa não entendeu a graça de Jesus. Agora, quando você entende como a graça preciosa de Jesus que custou a vida dele, aí você diz assim, cara, o que ele fez por mim foi tão extraordinário, foi tão sobrenatural, que eu vou gastar a minha vida por ele. Ele deu a vida dele por mim e agora eu vou devolver a minha vida para ele. Aí você entendeu a graça de Jesus. Só que essa pessoa aí que está pecando e dizendo que está, eu estou pedindo perdão e tal, quando ele está colhendo o fruto do pecado dele, ele pega para Deus e diz assim, Deus, mas... Por quê, né? Por quê? Por quê? Ora, por quê? Porque tu plantou o que não deveria. Totalmente. Né? Então, é assim que a gente vê muita gente hoje assim. Eu queria saber o seguinte. Onde ele estava nesse período? Eu também estava assim. É porque ela tá falando aqui, eu passei isso, eu fiz isso, eu não sei o que, e eu só imaginando, gente, como era que tava o Danilo na altura do campeonato, vendo a mulher noivando, vai casar com outro, e não sei o que, e esse turbilhão de informação chegando pra ele, que com certeza o povo também devia comentar com ele, devia falar, porque, né? Total. Sociedade. Então tá todo mundo ali, Danilo, e aí, como era que tava o coração, Danilo? Como era que estava o mundo nessa época? Na realidade, assim, quando houve a separação, né, eu fiquei bem revoltado. Porque Você não queria, né? eu não queria e eu me achava o melhor marido do mundo. Eu me achava o cara perfeito. E eu não tinha muito o que arrumar, não. Isso foi sempre um questionamento, algumas brigas que ela questionava por algumas coisas que eu não fazia, que era o posicionamento. Porque, na realidade, a Desirê é uma pessoa que o projeto diz muito sobre ela, que é uma mulher forte. Ela tem essa personalidade. Forte. Se o homem que estiver com ela não tiver um posicionamento... Forte também. Não for forte também, ela engole, né? Engole. Engole. Qualquer um vai ser engolido. E eu não tinha. Nesse caso também éramos assim. Calma. Você se revoltou com Não, Jesus. calma, que eu ainda vou. Eu me revoltei. Você contou a sua parte, né? deixa eu Agora conta os podres também. Não, e aí o que é que acontece? Como eu me revoltei, então eu digo, rapaz, tá perdido, voltei para a vida do mundo. Que você tinha ido para Jesus na Ou sua seja, cabeça por ela. deu um bicudo no balde e foi viver a lama também. A Foi. parte que ela tá na lama, deixa eu me acabar também aqui. Exatamente. E fui e passei 2 anos fazendo tudo que eu fazia no passado de uma forma mais profissional, né? Meu Por quê? Deus. Porque eu não tinha nada a perder, para mim eu estava revoltado, para mim minha família tinha se acabado. Olha o que é que o demônio faz, né, cara? e- Olha o que é que ele coloca na cabeça do sujeito, E né? assim, e fui para a vida, né? Para a gandaia, né? E só que eu atribuía tudo que tinha acontecido no nosso relacionamento de ruim, eu atribuía a quem? A culpa é dela, A eu não culpa tenho é nada dela, com eu isso não tenho aí. nada a ver com Ela isso, não não. me valorizou, ela não reconheceu o homem maravilhoso que eu sou. sou e tal, e tudo Total, mais e tal. total. 2 anos se passaram e aí começou a vir aquela deprê, né? O que é que eu tô fazendo da minha O que vida? é que eu estou fazendo na minha vida? Estou no fundo do poço. Aí um dia eu disse assim, estou cavando. Eu ainda estou tentando afundar um pouquinho o poço. E me veio um pensamento, né? Se eu atribuía meu insucesso, o insucesso da minha família, tudo, a ela, como é que eu estava hoje? Eu estava melhor ou pior? Eu estava pior. Muito bom. Muito boa essa reflexão. Então, o problema não era só ela. O problema também estava comigo. Só que até o momento eu não tinha enxergado. E aí começou a cair a ficha. Foi quando eu comecei a voltar para Deus. Foi quando eu comecei a entender o que era que eu precisava mudar em mim. Eu comecei a me aproximar de pessoas que realmente tinham alguma coisa para me agregar e não só o que não prestava. E comecei um retorno. Foi um retorno. Comecei a focar profissionalmente, porque com a separação
eu estava na loja, eu tenho minha escritório de representação, mas eu também estava na loja. Então, com a separação, eu perdi uma renda que era da loja. Então, comecei eu sozinho, né? E isso me trouxe muitas dificuldades. Porém, no primeiro momento, ainda tinha algum dinheiro. Depois, as coisas foram ficando ruins. Então, eu fiquei, cara, tá tudo errado, estou fazendo tudo errado. Vou voltar, fazer o caminho de volta. Comecei a me aproximar de Deus e comecei a trabalhar, comecei a fazer as coisas da forma que deveriam ser feitas. E comecei esse trabalho de volta, né? E identificando justamente o que é que eu não fazia. Eu não tinha posicionamento, eu era procrastinador, tudo que ela falava, muitas vezes que ela questionava, eu tinha medo de perder e por isso eu não dava o não. Meu amor próprio tinha se acabado. Então, tudo isso que foi sendo identificado, eu comecei a trabalhar. E foi um processo. Como ela diz, nós passamos, a separação fez bem. Por quê? Porque para ela teve a experiência dela. Para mim, foi essa. Eu tinha perdido minha identidade. Sim. Essa é a realidade. Eu tinha perdido minha identidade de Ou homem, seja, de marido. Uma pessoa afundando de um lado e a outra afundando do outro. Todos os dois foram buscando abismo em cima de abismo na separação, né? E o pior, né? Eu com o entendimento que estava tudo bem, que eu era o cara. Nessa parte aí, foi a época que ele estava na loucura aí, vivendo, e foi a época que eu comecei a buscar Deus mesmo, foi diferente. Nessa época da separação, assim, quando a gente separou, que logo depois, porque esse meu relacionamento só foi 1 ano e pouco, que aí foi quando eu caí em mim, eu falei assim, eu não quero mais, eu botei uma coisa na minha cabeça, eu falei assim, eu não quero me relacionar com ninguém. E eu passei 1 ano sem... Eu dizia assim, falava em homem, Deus me livre, eu não queria porque eu sabia que eu tinha problemas e eu queria me curar. Foi quando eu conheci a bispa e ela, assim, cara, ela me pegou. Eu fui lá na igreja e ela teve um amor por mim tão grande, que só Jesus pode ter. Não existe. Ela não me conhecia. E ela falou assim, eu tô com você. E Lohane, ela estava comigo semanalmente. Ela ia na minha casa, ela me passava livros, ela me passava vídeo, tudo que eu ia fazer eu falava com ela. Então, assim, ela cuidou e ela me amou, porque cada pessoa funciona de um jeito, né? E Deus foi muito sábio, a multiforme graça do Senhor. Eu não funciono, você chegar para mim, você quer tal e tal, eu não funciono. Deus colocou ela com imposição. Ela é o amor em pessoa. E eu conversava tudo o que eu ia fazer. Eu falei assim, eu não quero mais errar. Eu quero, me ajude, então, a fazer o certo. Como é o certo? E a gente começou. E foi um processo que até hoje são 3 anos que a gente caminha juntas. E é algo que eu também acho que é muito válido para um casal, para qualquer pessoa, né? Porque mesmo que nós somos uma só carne, mas a gente precisa cuidar de cada um individualmente, porque quando a gente cuida cada um individualmente e a gente tem alguém para prestar contas, para conversar, a gente vai se curando. Quando a gente vai se curando, isso reflete no nosso relacionamento. Total, não existe um casamento saudável com seres humanos doentes. Então, eu tinha ela para prestar contas de tudo. E foi quando eu mergulhei, foi quando surgiu Mulheres Fortes, foi quando eu realmente, assim, eu me apaixonei por Jesus. Eu fui a pessoa mais solteira e mais casada durante toda a minha vida. Eu acho que eu nunca fui tão casada com alguém como eu fui nesses 3 anos com Jesus. Deus foi assim, preciso em tudo. Cirúrgico em tudo. E foi nesse período que a gente se conheceu. Foi Exatamente nesse período que a gente se conheceu, teve essa conexão. E eu lembro dela falando, não, eu não quero... Eu lembro de falar, não quero casar. E depois de eu te conhecido, eu não, tô orando pelo marido. Eu tô orando pelo marido. Mudou de ideia. Mas eu não tinha ideia nunca que seria ele. Nunca eu orava pelo marido. Outra coisa, conheci alguém, aí conversava. Menino, uma vez, eu me envolvi com um rapaz. Rápido, tudo foi... Porque Deus, ele não deixava. Porque ele tinha um propósito e eu... nunca na vida, eu imaginava que era o Danilo. Para mim já tinha acabado e Deus queria um novo. Para mim também. E ele também. Então,
Eu conheci um Deus rapaz, é eu fui lindo, conversar né? e eu disse assim, ó, mas pra gente ter alguma relação primeiro, assim, eu tô me guardando, agora não, era muito ridículo, né? Uma caba velha dessa falar, porque não existe, né, isso. Tô me guardando e assim, você tem que conversar com a minha bispa. Oi, tipo, cara, eu saía logo correndo, essa menina é doida, né? Uma caba velha dessa. E assim aconteceu. E foi bom porque eu fui realmente Você se colocou vivendo... debaixo de uma submissão. Total. Você precisava aprender, você aprendeu isso com a bispa, olha que legal. Muito, amiga, muito. Porque nossa. isso deve acontecer no nosso casamento. Eu também, eu me identifico com você dessa mulher forte. O meu marido, ele já é ele é forte também. Mas o problema é que a gente se batia demais. Mas eu sempre queria, o tempo inteiro, sentar na cadeira dele. E era uma Aqui das era nossas o maiores contrário, brigas. Danilo, porque quando ela vinha pra cima querendo ser forte, eu digo, rapaz, o resultado de uma chibatada é 2 voltando. Então não venha não, que eu não engulo. Não Aí, vem pra cima de mim, mas não. aí, Pensa num jumento, meu irmão. Aí eram 2 jumentos batizados. Então, aí a Dois gente começou jumentos. realmente, os 2 não tinha esse negócio. Os 2, ninguém era permissivo ali. O problema era esse, exatamente esse. Por isso que aconteceu logo de início, não demorou. A gente já separou logo, entendeu? Aí tinha que entrar essa 3 submissão. meses, né, pra separação só. Foi Vocês? 3 meses pra estar casado e depois de casado, 3 meses pra separar. Foi mesmo. Tudo 90-90, é? Foi ligeiro, o negócio foi ligeiro. Agora, a pergunta que não quer calar, que eu tô aqui, chega, dá um arrepio da cabeça do dedo do pé até a cabeça de cima aqui. Como foi que vocês chegaram nesse pensamento de, rapaz, de repente... Como foi esse reencontro, né? De repente pode ser a Desirê de novo. Eu acho que o Pode ser o Danilo... Danilo. Mas como? Porque assim, pela história que vocês estão contando aí, Não, nem ninguém- eu acreditava mais. Isso aí não volta mais nunca, você vai pedir mantê-lo não. demais, Tinha entendeu? perigo. Não. Quando alguém dizia, É até porque as de pessoas manter nem falavam demais. mais. Mas como todo mundo me via solteira durante muito tempo, a Elaine e o André chegavam pra mim e diziam assim, Elaine, amiga, tu tá vendo, mulher? Que o teu... A gente saía de casa e dizia assim, amiga, não tem não, nem um varão lá, não tem nem, bora, cadê? E eu ia pra igreja e dizia assim, cadê, rapaz, cadê esses homens de Deus? Porque agora eu quero um homem de Deus, eu quero não sei o quê. Ora E que não homem tinha, de meu Deus, ó, amigo. Deus preparando. Tinha. E ali eu dizia assim, aí a Elaine dizia assim, amiga, tu vai voltar com o Danilo. Tu é doida, é mulher? Tá repreende. Eita, Repreendida. Pelo A amor profeta. de Deus. Ai, ai, Não ai. dá. O André veio conversar comigo uma vez. É. Acho que eu nunca te falei, não. Não. Papai, tá lá e tal. Eu disse, André, muda de assunto. Isso aí não dá pra conversar, não dá, não. né? Vamos conversar outra coisa? E aí entra a bispa de novo. Ah. Nesse tempo, eu inteiro, né, solteira e fazendo acompanhamento com ela, a gente orava muito e a gente orava pelo meu marido. E ali ela dizia assim, amiga, quais são as características que você quer num homem? E ali a gente fez, antes da gente começar a orar, né? E eu falei, eu quero um homem íntegro, eu quero um homem companheiro, eu quero um cara que seja um excelente pai, eu quero um homem assim. Tem que ser um caba mais calmo, porque eu também tive, né, nesse tempo aí que eu me relacionei com uma pessoa que era igual a mim, eu disse, não funciona, rapaz, eu tenho que ter gente vai se um mais matar. calmo, porque senão dá choque. Tem. E ali eu fui dizendo todas as características e, graças a Deus, mesmo na nossa separação, se teve algo que sempre... Porque você imagina, casal quando separa, minha amiga, dá problema, né? Dá problema financeiro, falando mal do outro, e a gente nunca teve isso. Mesmo com tudo, se tem algo que eu acredito que a gente sempre foi, mesmo quando nós nos separamos, foi muito justo. Por exemplo, eu quem saí de casa, porque eu que brigava antes, vai e volta, e ele olhou para mim e falou assim, quem quer separar é você. E eu não vou sair de casa. E eu falei para ele. E eu tinha a loja, ele tinha deixado o trabalho dele para poder trabalhar comigo. E ali eu falei assim, ele tá certo. Tanto que ninguém disse, como assim tu vai sair de casa? E fui eu quem saí de casa. Então, assim, mas era o justo. Porque, cara, não era normal eu fazer tudo aquilo com ele. Então, como do mesmo jeito, ele sempre foi muito parceiro comigo, de a gente separado. Cara, Guto, quando eu tinha algum problema, quando precisava, uma vez eu fui pegar numa blitz, tinha saído, tinha bebido. Voltando para casa, liguei para o meu filho mais velho. Filho, vem me buscar ele. Mãe, não sei onde é que ele estava, não sei onde é que ele estava. Lá em casa. Aí ele disse assim, tá, mãe, eu tô indo aí com o papai. Aí eu, meu Deus do céu, meu pai, a pessoa precisar do cidadão para vir. Aí ele foi lá, resolveu. Foi lá. Meu problema sempre. Sempre Foi foi homem, parceiro. foi homem. Deixei, Nunca, não, nunca. E a gente não... Isso separado. Separados, Tudo bem, muitos eu vou lhe anos. ajudar e vou... O policial olhou pra mim e disse, o que é que ela sou? Eu disse, minha ex-mulher. Eu disse, como assim? Eu disse, não, minha ex-mulher. Tá bom. É. Eu acho que ele ficou sem acreditar. Tá Então, ligado. um ex-marido não faz isso Não por uma vai. ex-mulher, não. Tá errado.
E eu sabia de todas as qualidades dele, como ele sabia dos meus defeitos e das minhas Quando qualidades. tu escreveu tudo, a bispa pegou, olhou assim, leu, aí falou... Deixa ela "Parece Não, que- aí ela Parece sabia... que você está descrevendo o Danilo. Não, porque eu já tinha falado pra ela. Desirê e o Danilo. Eu falei, bispa, olha, tu tem que conhecer um dia o Danilo, tem que ajudar ele. Ele é um cara incrível, ele é um homem maravilhoso, mas ele tá perdido e tal. Ele é um cara íntegro, o cara mais correto que eu já conheci. Porque, tipo assim, eu era, às vezes, meia comerciante, às vezes, sabida, entendeu? O Danilo sempre foi muito honesto, muito, muito, muito. Eu brigava porque a honestidade dele era tanta que me incomodava. Então, eu falei assim, e aí, de tanto eu falar pra bispa, passaram-se meses, anos, né? A gente orando e conversando. E aí, um dia ela falou assim, amiga, tu já imaginou? Ela fala, amiga, tu já imaginou? Amiga, será que esse homem não é o Danilo? Eu disse, tu é doido? Bispa, pelo amor de Deus, nunca na galáxia. Aí ela, será, amiga? Olha só, você fala que ele é um excelente. Eu falei, bispa, eu não sinto nada por ele, nada, ele é um pedaço de pau. Aí ela disse, amiga, vamos orar por isso? Aí eu falei, vixe. Ela disse, será que eu poderia um dia conversar com ele? Aí eu falei, pode passar aqui o número dele. Aí passei, né? Aí entra ele, conta aí. Aí ele tinha voltado. Aí detalhe, nessa época, eu olhava e falava assim pros meninos, eu falava, meu Deus, teu pai tá se acabando. Só uma pergunta, quando vocês separam, vocês têm quantos filhos? Dois. São 2 meninos? Dois homens. Tá. Quando vocês separaram, os meninos ficaram com quem? Guarda compartilhada. Uma 7 e semana 7. com um, uma semana com outro. Tá. Que era a minha depressão. Porque, tipo assim, na semana que eles E a estavam minha? comigo, eu tinha minha família. Eu tinha os Mas quando meninos. não tava, quando não Cara, tava. e Tava detalhe, vazio, né? olha como Deus Meu foi. Deus, Olha como meu Deus. Deus E pra foi eles preciso, também, imagina, tenho 2 casas, né? Como Deus foi preciso em tudo. Há 2 anos, eu sempre sonhei em morar nesse condomínio que a gente mora, tava no nosso mural de sonhos há 10 anos. Uau. 10 anos. Quando a gente separou, é que eu tinha certeza que não ia acontecer, né? Porque, tipo assim, como? Cara, e Deus colocou uma cliente minha que é pastora também, e ela comprou 2 casas lá, e depois no outro dia ela olhou pra mim e falou assim, Deus mandou eu te vender a casa. Aí eu falei, oi? Eu disse, ele te disse como é que eu ia pagar? Só por curiosidade. Se ele E disse ela, que era pra foi. vender pra mim, né? Como é que eu vou Resumindo, pagar? eu fiquei com essa casa dela e fui morar nesse condomínio, que era o meu sonho. Mas olha como Deus é específico. Nessa época eu ainda bebia. Então, o condomínio era muito longe, que é no Porto das Dunas. Então, na sexta-feira eu ia pro condomínio e não saía mais, né? Então, eu ficava isolada, porque usava tudo ali do condomínio, mas não saía, não ia para uma festa, não ia para encontrar com ninguém, porque se saísse não Deus voltava guardou ela mais. lá. Deus literalmente me guardou para viver aquela vida ali. Então, eu era sempre a que saía com todos os casais do condomínio e a avulsa, né? A pobrezinha. Eu mesma tinha pena de mim. Tinha hora que eu dizia assim, oh meu Deus, isso é a bichinha. E aí, quando os meninos estavam cartãozinho comigo, de vela. era uma alegria. Quando eles iam embora, eu ficava naquela casa e eu chorava tanto. Meu eu chorava Deus. tanto que eu dizia assim, eu sonhei tanto com essa casa linda. Mas você ter aquilo e não ter com quem compartilhar e não ter Meu uma Deus, família. Meu Deus. Tu não é tem forte. ideia o tanto que eu chorava. Tu não tem ideia. É Eu ficava naquela forte. piscina. E eu chorava tanto. Eu falava assim, Deus, eu quero uma família. E nessa época eu já era muito crente. Eu orava. E eu saía orando e dizendo, Senhor, eu quero a minha família. Deus, eu vejo meu marido aqui, eu vejo os meninos. E cadê este marido que não chegava de jeito nenhum? Ele tava vindo, era de ré. Meu Deus. E passou. E foi quando... E aí eu comecei a o quê? Eu disse, não, eu preciso... Eu comecei a fazer célula lá. Eu comecei a pegar o Mulheres Fortes e transformou numa célula. Então, aquilo era as mulheres que viviam lá, né? E ali foi quando a bispa falou isso. E foi conversar com ele, com o Danilo. E aí, quando ela foi conversar contigo? Bora, como é que foi? Danilo, que eu tô curioso, Danilo. Agiliza, Xandão. Bora lá. Meu Deus. Eu tava na igreja, que eu ia todo domingo, ia toda quarta, na igreja. Ela ia lá pra frente, eu ia lá pra trás. E nós não nos encontrávamos. Mas eu sabia que ela estava lá. Eu acho que ela não sabia que eu estava, que ela dizia, tu não vai mais para a igreja? Eu digo, eu vou, é porque ninguém me vê. E aí um dia eu estava lá e disse assim, Deus, e eu de novo conversando com Deus. Eu disse assim, Deus, eu queria saber como é que estava a cabeça da Desirê. Já pensando em voltar com a gata, né, meu lindo? Me veio esse pensamento, né? Me Olha veio, aí, né? Me veio o pensamento, queria saber como é que tá depois desse tempo. Ele nunca deixou de te amar, dizer. É. Você que achava que tinha deixado. Aí fiquei ali e disse, não, mas não vou procurar, né? Como é que eu vou fazer isso? Deixa pra lá. Se eu se encarrega aí, se for da tua vontade, vai lá. 15 dias depois, a bispa Raquel me passa o áudio, me chamando para conversar com ela. Tá aqui, eu mostrei esse áudio ontem, inclusive, Meu Deus. para as pessoas.
falando, que se identificando, e tinha conversado queria conversar comigo e tal, e era sobre a Desirê. Eu disse, não, Deus, assim também é demais, né? Como é que o senhor faz um negócio desse comigo? Eu pedi, o senhor mandou, eu vou lá conversar. Aí fui, liguei para ela, conversei com ela, acertei e fui. Aí fui lá, a gente conversou, ela olhou para mim e disse assim, depois de conversar um pouco, ela disse assim, você vê alguma possibilidade de vocês conversarem, de ter aí uma aproximação, alguma coisa? Eu digo, bispa, se eu disser que não, eu estou mentindo. Por quê? Quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, assim, foi uma coisa que foi tão forte que eu disse, não, vamos entender, vamos... Começou a acender uma chama. Essa é a realidade. Da onde difícil foi, olha. Tudo tem a sua estratégia, né? Deus que estava me conduzindo. E aí eu peguei, aí ela disse, pois então faça o seguinte, depois que você sair daqui, ligue para ela, converse com ela, para vocês se encontrarem e conversarem. Eu disse, tá bom. Liguei a primeira vez, a gata muito ocupada. Não dá agora, não sei o quê. Liguei a segunda. Não dá, não sei o quê. Liguei a terceira. Era charme, desenho, era ocupação mesmo. Não, na verdade, aí quando ele me ligou, aí depois quando eu atendi ele, combinei da gente sair pra jantar e tudo. Aí, cara, eu tinha tanto temor a Deus aí, tanto, e eu queria acertar tanto, que aí eu falei pra bispa, marquei de jantar com ele e tudo. Aí ela foi de novo na loja na outra semana. Né? Aí ela sentou comigo e falou assim, amiga, mas deixa eu... Só que aí eu disse assim, bispa, aí eu falei, não, eu vou jantar com ele. Mas aí eu também estava orando com um cidadãozinho, que eu estava orando para poder... Eu queria conhecer a pessoa. Aí a bispa chegou para mim e falou assim, amiga, deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele não é um Deus de confusão. Então, assim, você tem que saber se você realmente quer o Danilo voltar, tentar se reconectar com o seu ex-marido, ou você está, como é que ela disse, à disposição. Porque, assim, se for, amiga, não erra. A gente não pode errar mais. Poderia começar a errar de novo, Começar a errar de novo. Aí, depois que ela falou aquilo, ela disse assim, é porque é ele ou porque não tem opções? Aí, eu fui com aquilo para casa, pensando. E aí, eu fui orar. E aí, eu dei ré. Porque eu falei assim, eu não sei, eu não tenho a certeza da resposta. Tipo assim, se era realmente, se eu queria ele, independente de ter outras opções ou não ter, ou se eu estava certa. Aí eu fui orar. E aí eu não respondi mais. Aí eu falei, a última ligação, na terceira ligação eu falei, não tem problema. Eu não vou te ligar mais falando sobre esse assunto. Nós vamos falar sobre os meninos, sobre as outras coisas, mas sobre esse assunto, se você entendeu que não era isso, vida que segue. Foi desse jeito. Aí pronto, cada um foi e continuamos. Cada um, vida que seguiu. E eu continuei orando, e fui pedindo a Deus as certezas que eu queria. Mas isso não me envolvi com ninguém. Tava realmente. E ali eu falei assim, aí até que um dia eu cheguei para a bispa de novo e orando muito. E eu falei assim, bispa, eu quero tentar o meu casamento. Como eu nunca tentei. Mas eu não sei se eu amo ele de novo, novamente, como é que seria a nossa vida como marido e mulher. Aí ela disse, amiga, casamento é realmente decisão. Hoje eu entendo que o Paulo fala tanto no método CIS. Casamento é decisão. Amar é decisão. Amor é decisão. Mas uma coisa é você ouvir aquilo até quando você está vivendo uma situação que você precisa colocar isso em prática e decidir. E ali eu falei assim, bispa, eu quero. Aí ela disse, amém, vamos... E aí, como é que a gente vai fazer? Eu disse, mas ele vai ter que ter muita paciência, porque eu não sei como vai ser. Mas eu quero. Aí ela disse, pois então vamos marcar pra gente conversar? Nós três. Aí eu peguei e mandei mensagem pra... Aí fiquei orando, né? E assim, a noite toda. Cara, nunca o joelho... Tudo de novo, né? Imagina, vocês estavam se reconquistando de novo. E, na verdade, naquele momento eu não sentia. Eu não sei, foi por obediência. Foi por obediência. Foi por Total obediência. por obediência. Total. Mas é aí que Deus age, gente, a obediência, né? Foi por obediência total. Aí mandei mensagem pra ele. Como ele me conhece... Cara, a gente se conhece muito. E ele me conhece, acho que muito mais do que a minha mãe que me gerou. Aí eu mandei mensagem pra ele, né? Eu disse assim, agora é a hora, eu tô criando coragem. Tava com meu filho almoçando, aí eu, oi Danilo, tudo bem? Tá onde? Aí ele,
tô fazendo uma ação aqui, não tava no Lá em interior. Viçosa. Aí eu disse, tu volta quando? Porque assim, eu não sou muito melosa, muito carinhosa, eu não sou. Não, aí eu disse assim, Você tá precisando aconteceu alguma coisa? Eu disse, não, eu queria conversar contigo. Só te ligo quando é problema, eu digo, infelizmente, Aí eu falei assim, não, eu queria conversar contigo, na igreja, com a bispa. Aí ele, tá. Aí eu disse, não, mas tá certo, se tu não tá aqui amanhã, não tem problema nele. Ele, só pode ser amanhã, eu disse, só. Não, era no dia. No dia, não, era no sábado, pra gente conversar no domingo de manhã. Aí ele, não tem problema não. Porque ele sabia que, tipo assim, se não fosse naquele dia, podia dar errado de novo. Sem problema não, eu vou voltar de madrugada. Então amanhã a gente se encontra na igreja 10 horas da manhã. Mais uma vez que a gente sabe que quando o homem quer, é diferente. Homem faz. Homem tem que ter atitude. Então, assim, quando o homem quer, ele vai, corre atrás. E aí foram no outro dia para a igreja conversar com a bispa. Foi. Ô, bispa abençoada. É. Temos que trazer a bispa aqui. Eu tenho vontade de conhecer ela já, a bispa Raquel. Bispa Raquel, você está intimada a vir aqui. Eu tive a oportunidade de conhecê-la no Mulheres Fortes. Ai, foi? Eu a conheci no Mulheres Fortes. Eu até já tinha feito o convite para ela na época, ela aceitou, mas depois a gente perdeu o contato. Já estamos convidando de novo, viu? Deus, amiga, ela é assim, e ela fala isso, o ministério dela é casamento. Olha aí, ela ama. Famílias. Ela tem que estar aqui também. Joana, produção, anota o número da bispa, já entra em contato com ela agora, que eu quero a bispa. E ela aqui. diz que assim, eu sou o case dela, né, meu amor? Não tem. Você já viu aqui que tem de tudo. Não tinha desmantelo maior, não. Maior do que não tinha. Tanto que a não gente tá tinha. mais de uma hora aqui conversando, tu acredita? Meu Deus E do nem céu. parece. Vai dar 2 podcasts, vai ter que dividir no meio, né? E nem parece. Meu- Pode continuar. Não, e eu já tô pensando aqui como é que eu vou escrever, que eu vou fazer um filme pra mandar pra Netflix. Pra vender essa história aqui, meu amigo. Essa história aqui é forte. Aí quando chegamos lá e eu já fui logo, a gente sentou e assim, eu toda errada com ele, né? E sentou logo e eu já comecei a chorar e ali eu já fui falando, eu falei assim, olha, eu quero lhe pedir perdão, começar aqui por tudo que a gente viveu, por todo o mal que eu lhe causei, né? Por tudo que eu lhe fiz sofrer. Eu acredito que realmente, assim, a nossa família, ela é algo de muito precioso e eu quero ter a oportunidade, se você quiser, da gente tentar novamente. Eu não sinto hoje amor por você agora aqui como homem. A gente está muito machucado como homem e mulher. Aí eu também botei minhas mágoas para fora. Você não cuidou de mim como deveria ter cuidado. Você não foi o homem protetor que eu precisava. Eu já não tive pai e você não estava ali. Então assim, foi forte, profundo. Eu falei assim, mas se você quiser tentar, eu estou disponível. Não me cobre amor. Não me cobre, como foi que eu falei? Não me cobre Sexo. relacionamento, sexo. Foi, não me cobre sexo. Porque até isso eu tinha, tipo assim, ele me cobrava tanto quando a gente era casado e eu também tive esse trauma na infância. Eu vi os meus pais tendo relação e ficou algo pra mim que o sexo era sujo, que era algo ruim, tanto que eu não tinha. Então, e assim, era uma das coisas que o Danilo, na gestão passada, ele me cobrava demais. E aquilo me afastava dele. Eu falei, então não me cobre, mas se você quiser tentar, eu quero e tô aqui. Aí ele também, aí tu falou. E aí, Danilo, o que tu falou? Eu falei que aceitava. Mas não foi só Que isso, queria, não. Conte isso. Não, eu falei que aceitava o que ela. A questão da gente se aproximar, que fosse devagar, entendeu? Você me pediu perdão. Claro que o perdão. Mulher, tu tá vendo? Ele vai contar. Eu vou contar, é porque você é muito apressada. Calma. Deixa o homem molhar o bico. E perdão por tudo que a gente tinha. Eu pedi perdão por tudo que eu não tinha feito. Por tudo, pelas minhas ausências, pelas minhas... Omissões, né? Omissões, exatamente. Ausências e omissões. Que o papel que eu não tinha feito. Que eu não tinha exercido dentro da nossa família. Entendeu? Que esse aí foi o ponto principal. Que eu entendo que esse posicionamento, essa forma de ver as coisas, de pensar e de seguir como um homem deve ser, como um marido deve ser, eu não tive pai, né? Eu fui órfão aos 4 anos. Então, na minha casa tinha 4 mulheres. Meu Deus. Minha mãe, minha tia, minha irmã e uma moça que cuidava de mim. Cuidava Mais da uma gente. vez, as referências, Referências. de infância, as crenças. Exato, tudo, E exatamente. que podem ser mudadas desde que você sente nas mesas certas, você tem as pessoas como referência Né? certa, conhecimento certo, né? Conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. Total. Né? Total. Hoje os nossos filhos estão tendo, é o que eu falo para eles, a dádiva de
já iniciar a vida. Sim. Erros vão existir? Vão. Sim. Mas vão errar bem menos do que o que nós erramos. Com certeza. Isso é uma geração que vai vir totalmente diferente. Amém. Com certeza. Amém. Então, assim, foi tudo... Não foi fácil. E aí começou... Hoje aí vocês estão há um recomeçou. ano. Um ano e 3 meses. Vamos casar de novo agora, né? Desse dia dessa decisão pra cá já são 1 ano e 3 Um ano e meses. 2 de junho. E Agora resolveram tem- casar. Agora resolveram, tem que foi? ser o Vamos casar, casamento. vamos casar. Aqui agora na em Gran janeiro, Royal. né? Meu É. Deus do Olha, céu. eu já tô falando. Já Esse tem paraíso lugar, se aqui. não tiver lugar, já vamos marcar a É, agenda se aqui. não tiver né? lugar, a gente já Meu marca a Deus agenda do aqui, ó. céu. À beira da praia, É. no pôr do sol, uma sunset, já tô vendo. Olha aí. E aí começamos esse processo. Começamos o processo. E Ele aí- se cuida, de lá pra cá ele vem imergindo, né, assim, conhecimento em grupos de homens, né, no Legendário. Legendário, grupos tô de sabendo. homens. É isso que eu ia falar O agora. Legendário, foi uma ferramenta. Importantíssimo Uau. para minha vida, para o meu casamento, para Uau. tudo. Veio a fortalecer minha identidade. Eu recuperei minha identidade. Acho que o maior ganho que eu tive do Legendário foi recuperar minha identidade. Meu Deus. Porque quando eu retornei, quando nós retornamos, muita coisa eu já tinha identificado, mas eu não sabia como trabalhar aquilo ali. O que é que eu tenho que fazer para ter posicionamento X, Y, Z? Então, lá, consegui identificar e consegui trabalhar junto com os grupos, junto com alguns cursos que eu venho fazendo, para que eu possa estar dizendo assim, onde é que eu tenho que me tratar. E a paciência aí não é só dele contigo, é você com ele também, né? Total. Porque a paciência tem que ser mútua, tem que ser do casal. Total. E isso é legal quando vocês decidem, vamos crescer juntos, vamos alinharmos juntos, né? Assim, Deus é O que perfeito. é que mudou? A gente muitas vezes tem muitos problemas iguais do que a gente tinha lá atrás, mas mudou que o posicionamento dele é outro e eu também. Então a gente conversa muito, né? Tanto que a gente só teve realmente uma briga grande. Nunca a gente conversa, eu pego muito, amor, tá errado nisso, isso aqui tu tá voltando a fazer que eu não gosto. Então a gente busca perfeito, não é, mas nós decidimos que a nossa família era o bem mais precioso que poderia existir e que os nossos filhos iriam viver essa família saudável para que eles pudessem também ter os filhos deles e a gente ser uma família. Porque, de fato, amiga, hoje, de todas as riquezas que eu pude pegar e sentir e viver, não existe maior riqueza no mundo do que estar com ele, do que estar com os meus filhos. Não tem nada A casa mais tá cheia prazeroso. agora. Cheia. E assim, eu não vejo a hora de ter um monte de neto, né? Que a gente mais fala, assim, sabe? Cara, não tem paz maior. E outra coisa, não existe, não tem como. Eu tenho muitos clientes com problemas aí no casamento, eu falo assim, cara, só tem um jeito, é com Jesus. É com Jesus. Não tem como Não tem curar outra forma. casamento, não tem, se não tiver Tem um ditado Jesus. que fala que homem ama ou não ama, mas mulher aprende a amar. Verdade. Era isso que eu ia te perguntar, é verdade pra você? Verdade, é verdade. Hoje existe o amor, a paixão de volta, Deus ressuscita tudo, não é Tudo. verdade? O que eu olhava que era problema, você vê, tudo é percepção. O que eu olhava que era problema, porque ele é muito calmo, porque ele é devagar, porque não sei o quê. Hoje eu vejo como uma qualidade. Uau. Eu olho pra ele e digo assim, Senhor, muito obrigado, porque tem horas que eu sou muito chata. Muito chata. Isso é muito bom. chata. Tem horas que nem eu me aguento. E antes, tipo assim, tem horas que eu chego, eu tô cansada demais do trabalho, tô de Eu ia saco falar cheio. isso, eu ia comentar E isso. eu não quero conversar com ninguém. Eu tenho o meu momento de lundum, que ainda estou trabalhando em outras, e eu não quero conversar, eu quero ficar ali no meu, acho que eu mudo para outro mundo. E antes, ele achava que o problema era com ele. Ele passava o tempo todo lá, amor, tá tudo bem. Amor, tu quer não sei o que, amor, e aquilo me dava aversão. Eu disse, não, Eu achava que era ficar eu. quieta. Eu só queria ficar quieta. Hoje ele entende. Assim, a gente se conheceu. E ele hoje, e até isso mudou. Porque, tipo assim, ele faz de conta que eu não sou nada. Ele diz, não, amor, então tá tudo bem, você tá precisando de alguma coisa? Não, pois tá bom, pois eu vou jogar com os meninos, eu vou pra academia. Aí quando eu paro, que eu vejo assim, nossa, eu tô sozinha, não, eu também vou. Olha aí. Sabe? Então, assim, tudo mudou. Tudo Que mudou. legal, que Muito legal. bom. Tudo mudou. É- Ele, só pra finalizar, tipo assim, eu olhava pra ele sempre foi um cara muito bem sucedido, né, no trabalho dele, eu tinha aquela admiração, e ele deixou de ser porque eu abafei, eu não dava espaço pra que ele fosse. E ali, depois que eu separei, ele ficou super ruim, né? E, cara, é uma das coisas que eu mais admiro nele,
aos 50 e quantos anos, amor? Sim, não parece não, né? Parece 40, mas aos 50 e tantos anos. 54. Ele conseguiu dar a volta por cima, sabe? Se reconectar com o que ele sempre soube fazer e ele conseguiu ter sucesso hoje financeiramente, no trabalho. Então, isso eu olho muito para ele, que a mulher precisa. Precisa de admiração. A mulher precisa. Precisa. Não tem como não ser. Por isso que a mulher... Hoje eu entendo claramente porque que Deus fez a mulher para ser mulher e o homem para ser homem. A função ela é muito clara, nós precisamos. Mas isso é a matemática do amor. Tem que vir a admiração. Eu acho que quando você fala, eu não amo ele, quando você falava isso, exatamente porque matou a admiração. Volta a admiração, volta o desejo, volta tudo, né? Realmente é isso. Coisa linda que faz. Dá um livro, eu não te disse? Não, dá um filme, eu vou escrever um filme, eu acho que a vou gente, vender antes de encerrar, amor, porque a gente tem que ir, né, encerrar. Tu vai pedir a mesma coisa que eu ia pedir. Pronto. Mas antes de pedir isso que tu vai pedir, que eu sei que tu vai pedir o mesmo que eu vou pedir, então eu vou deixar você pedir. Eu queria só fazer um comentário sobre as pessoas que estão assistindo a gente, que ficaram até o final do podcast, que está aqui. Hoje trabalhando com casais, mentoreando casais, acompanhando casais no mundo inteiro. A gente está aqui sentado de frente da Desirê e do Danilo e ouvindo uma história que parece coisa de filme, uma coisa assim, uau, mas que é uma história tão normal na vida de cada casal que a gente acompanha. As pessoas nascem e crescem em lares opostos, diferentes. O Danilo teve uma infância, teve uma experiência que gerou crenças na cabeça dele. A Desirê teve outra infância, teve outra criação, que geraram outras crenças na cabeça dela. Então você juntou duas pessoas incríveis dentro de um lar, duas pessoas com seus dons, talentos, com suas qualidades e defeitos, mas que por não se conhecerem, eu não falo nem conhecer uma a outra, é se conhecerem, elas acabam se cobrando coisas que nem deveriam cobrar, vendo defeito onde nem existia defeito, pela minha perspectiva, pela minha visão de como eu vejo o mundo. E isso é uma das coisas que a gente tem trabalhado muito nos casais, nas nossas mentorias, tanto mentoria em grupo quanto mentoria individual, de dizer o seguinte: olha, o primeiro passo para curar o seu casamento não é conhecer o seu marido, é conhecer você. Não é conhecer a sua esposa, é conhecer você. E melhorar porque quando você se conhece e você começa a melhorar você, automaticamente o seu casamento já começa a mudar. Então a perspectiva não é sobre o que o outro pode fazer para melhorar o casamento, mas é sobre o que eu posso fazer para melhorar o meu casamento. É deixar de apontar o dedo para o outro e começar a enxergar o que existe dentro de mim. Eu achei interessante, eu achei incrível que a Desirê falou assim, não, o que eu vi antes nele que era de maior defeito, hoje eu vejo como qualidade. Olha a perspectiva, não é sobre o outro, é sobre mim. Eu consegui enxergar um cara maravilhoso que eu tinha do meu lado e que eu não via, que eu só via os defeitos. Agora é por maldade, é porque ela não presta, é porque ele não presta, não. É pela perspectiva, é como eu falo, é a forma como eu vejo o mundo. O mundo é um só, mas para cada pessoa ele é diferente, porque é a forma como eu enxergo o mundo, né? E eu achei a história de vocês um exemplo fantástico disso, sem contar no milagre que Deus fez. Literalmente, sim. Eu acredito que isso é sim um milagre, porque milagre. Não é fácil superar tudo isso que vocês superaram e estarem aqui hoje dispostos, vulneráveis para contar todos os erros. Gente, não é qualquer pessoa que tem coragem, não. Parabéns, de verdade, para você chegar aqui e abrir o jogo no podcast. Nós erramos nisso, fizemos isso, Deus teve misericórdia, curou, perdoou, sarou. Isso é incrível. Isso é o nosso Deus de fato, porque eles realmente foram curados, né? Curados, E assim, obrigado por abrirem o coração. Pela primeira vez, falar, gente. A primeira vez, é inédito vamos aqui, dizer. né? Parabéns. Coisa linda. Com certeza, orgulho de vocês. Mas agora, amor, você pode pedir o que você queria pedir. Na verdade, eu acho que eles falaram tudo, assim, que foi super importante. Eu ia falar para eles deixarem um recado para os casais. Mas aí eu lembrei que a gente pode fazer algo melhor. Aí você lembrou que eu ia pedir o que eu ia pedir, que não era o que você ia pedir, mas que agora você vai pedir o que eu vou pedir. Gente, a minha esposa é fantástica demais. Entendi o que você falou. Pois agora pede o que eu ia pedir, vai. Tá, pra gente encerrar com esse momento lindo, maravilhoso, a gente sempre fala para os casais se reconectarem. Então agora eu queria que vocês se olhassem realmente. Eita. E dissessem um para o outro. Esquece da gente aqui. Esquece o podcast, esquece que a gente está aqui. Todos esses anos que vocês passaram, com todas as dificuldades, o que hoje, vou começar com ele, né? Para ele já. Danilo, o que hoje a Desirê representa para você? O que você ama mais nela? Diga para ela, olhando para os olhos dela, o que ela é para você. Bom, para você,
Você é para mim um presente que Deus me mandou. Apesar da sua forma agitada, que eu sempre falo, né? Agitada, para mim você é minha motivação. A tua forma de ser, a tua forma de agir. Tudo, como Deus te fez, com a identidade que você tem. Esse coração que muitas vezes as pessoas olham de fora e dizem assim, ela é durona. Não. Tem um coração mole, um coração que gosta de ajudar as pessoas, que se preocupa com o outro. Essa capa que você tem é porque você precisou se proteger das pessoas, precisou se proteger de coisas que aconteceram na tua vida. Mas que o que eu acho mais lindo em você é esse amor que você tem no coração e o amor que eu tenho por você. Te amo, viu? Uau, meu Deus do céu. Que é isso, gente? Agora é você, Desirê. Você é o melhor de Deus para mim. Eu tenho certeza que o Senhor fez. Ele me fez e disse assim, ela precisa do Danilo. Você é quem é meu equilíbrio. Você traz paz para minha vida. Você me ensinou a mudar, a acreditar em mim, a conhecer que eu realmente poderia fazer algo diferente. Você nunca desistiu. Você é a pessoa que mais, acho que mais do que a minha mãe, que mais acreditou em tudo que eu conseguiria fazer. Então, assim, você é meu alicerce, você é um presente de Deus, eu te amo demais, eu amo a nossa família, eu admiro demais você como pai. Quem dera que todos os filhos pudessem ter um pai tão maravilhoso como você é. E que me aguenta, né, amor? Que eu não sou fácil. Né? Eu sou difícil. Né? Mas Deus está me dando a forma de cuidar. Que a gente aguenta. E você também não tá ficando tão difícil assim, É. tá sendo trabalhada. Nossa. Gente, que história é essa? Esse é mais um episódio do Até que a Morte Separe. Que honra podemos estar aqui com vocês. Nossa admiração por vocês. Sabemos, entendemos de fora, mas agora conhecendo mais perto, admiramos ainda mais a vida de vocês. Obrigada pelo sim, obrigada por estarem aqui disponíveis em ajudar outros casais, contando o próprio testemunho. Como meu marido falou, não é fácil. E principalmente, obrigada pelas vidas que já foram transformadas, que a gente já foi impactado aqui, viu? Nós dois já fomos bastante impactados. Mas as vidas que foram transformadas aqui, o Senhor vai olhar lá de cima e falar assim, é isso, meus filhos. Ele vai olhar lá de cima e vai dizer assim, agora eles estão realmente fazendo no processo, o que eu coloquei vocês para fazer. Exatamente, estou na missão. Na missão. É. Amém, Ai, amém. que lindo. Obrigado, gente, de verdade. Para você que acompanhou até aqui, eu tenho um convite. Se o seu casamento também está precisando de ajuda, se você está com dificuldades ou acha que o seu casamento pode ser melhor do que ele está hoje, nós temos um curso chamado Casamento Forte. Tem Mulheres Fortes, da Desirê. O nosso curso se chama Casamento Forte. Lá nós ensinamos princípios básicos, os pilares de entrada, o básico para que você tenha um casamento forte, sustentável e inabalável. Então, se você estiver interessado em dar esse up no seu casamento, em crescer, em valorizar a sua família, levar para um outro nível, começa agora a seguir aí, @GutoRibeiroOficial, @LohaneCabral, @Clube AQMS também, que é o nosso clube do Até que a Morte Separe. Eu estou dizendo para você seguir lá, porque lá vai ter o link na nossa bio. Qualquer um dos três tem um link. Você clica no link e lá você consegue adquirir o nosso curso para fazer online de onde você estiver, de qualquer parte do mundo. Milhares de famílias já foram transformadas através desse curso e de outras mentorias nossas. E essa é a sua chance, a sua oportunidade também. Deixa eu aproveitar que eu falei Instagram, Desirê. Deixa o Instagram de vocês também para o pessoal acompanhar vocês, da sua loja também. Já que nós estamos aqui, vamos aproveitar o momento, né? Eu já quero estar usando Desirê aqui, meu filho. Eu já falei para ela. Tá Meu justo, uma Deus mulher do linda céu. dessa eu tenho que Tem vestir, que claro. Ei, tem roupa masculina bem lá. Não, Tá errado, ainda tá errado. não. Só feminino. Danilo, vamos fazer a masculina. Olha, nós que queremos agradecer, assim, muito lindo esse servir de vocês. Eu vejo que hoje o que mais tem sido afetado, né, assim, na humanidade são as famílias, porque a partir do momento que Satanás destrói um casamento, ele destrói tudo. Então, assim, parabéns pelo servir de vocês, por se disponibilizarem, Amém, que vocês não parem, porque é lindo. Você transforma uma família, você transforma gerações que vêm. Os nossos filhos vão ser transformados, porque o nosso casamento foi restaurado e assim por diante. Então, que Deus continue Amém. levando vocês. E eu tenho visto muito, que é a área onde tem mais sofrido.
né? Acho que ele nunca existiu tantos divórcios, Verdade. tantas separações como tem acontecido agora. Eu acredito que hoje em dia a gente vê poucos casais que realmente estão casados. Está mais normalizado. Verdade. Então, que vocês se levantem e conte com a gente, né? Com certeza. E meu Instagram é Desirê, DZRRE, _Cavalcante. Sigam lá, vão ver as roupas mais lindas dessa cidade, as joias mais lindas e maravilhosas. Muito e esse é bom. meu chamado também, vestir mulheres fortes e mulheres lindas para fazer com que elas se tornem mais fortes, né? E levem aí cada um o seu Ela chamado. se olha e gosta do que Assim, está vendo. Eu mas nasci eu tô pra linda isso. agora, né? Agora eu posso arrasar. Bom, o meu é Danilo Ribe _7. Tá? Muito Meu bem. Instagram. E muito obrigado. Estou super feliz em ter participado aqui. E eu tenho certeza que muitas vidas vão ser impactadas, muitos casamentos Amém. que vão escutar a nossa história e vão dizer, rapaz, se eles tiveram um jeito, o nosso também tem. Então, vamos que vai dar certo. Eu creio. isso. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Já estamos aqui felizes, né, por ter contado essa história, mais felizes porque sabemos que você também que faz parte disso vai transformar esse podcast enviando para todo mundo que você conhece, sabe? Realmente como uma boca de Deus para essa geração. E a gente conta com você para isso, viu? Vamos lá? Gente, Beijo, beijo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Fiquem com Deus. Valeu.